Oi, gente. Bom, como nós temos prova na quarta-feira, nós vamos fazer agora uma revisão. Assim você vai poder assistir o vídeo várias vezes e ver onde você teve dúvidas. Então prestem bem atenção em todos os exercícios que eu vou fazer aqui, que vai ajudar vocês na prova de quarta-feira, tá bom? Então vem aqui comigo. Nós vamos começar então com a racionalização. O que é racionalização? Tem a ver com raiz. Tirar a raiz do denominador. Nós temos alguns exemplos muito simples de tirar raiz. Por exemplo, quando nós temos uma única raiz embaixo, vamos sair, raiz quadrada de 2. O que você tem que lembrar? Aqui, embora não está aparecendo, o índice é 2. E o expoente aqui é 1. O que a gente tem que fazer então? Eu vou multiplicar por outra raiz igualzinha, de mesmo índice, em cima e embaixo. Só que aqui, como o expoente é 1, eu vou fazer outra também com o expoente 1. Por quê? Porque embaixo vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Ou seja, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, que a gente não vai cancelar, e vai ficar apenas o 2. E em cima não importa se vai manter a raiz, porque o importante é a parte de baixo pra gente. Então, aqui em cima dessa fração, vai continuar sendo 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Quer dizer que a nossa racionalização de 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. Veja esse outro exemplo. Vamos imaginar que fosse 3 sobre raiz quinta de 7 ao quadrado. Olha, o índice da raiz é 5, a potência é 2. O que nós vamos ter que fazer? Vou multiplicar por outra raiz igualzinha à primeira, então raiz quinta e raiz quinta de 7, 7. Só que o expoente que eu vou pôr aqui tem que ser aquele que, se eu somar com esse, vai dar o 5. Então, tem que ser o 3. Ou seja, em cima vai ficar 3 raiz quinta de 7 ao cubo. Embaixo ficaria raiz quinta de 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo, não é verdade? Só que aqui vai ficar 3 raiz quinta de 7 ao cubo. E aqui embaixo ficaria raiz quinta de 7, vamos recordar? Multiplicação. Essas duas potências têm a mesma base. O que eu faço com os expoentes? Eu somo. 2 mais 3 vai dar 5. E aí eu posso cancelar. Resposta vai ficar aqui embaixo, 3 raiz quinta de 7 a terceira sobre 7. Tudo bem com esse primeiro caso? Bom, vamos passar para um caso mais complexo. Observe que esse primeiro e o segundo caso tinha apenas uma raiz no denominador. Agora eu vou passar para o próximo passo, que é onde nós temos mais de uma raiz. Uma raiz somando um número e uma raiz somando uma outra raiz. Bom, então vamos para um outro caso. Imaginemos agora que nós temos uma raiz de 2 mais 1. Olha, observe que nós temos uma raiz somada com um número. Bom, agora não adianta só eu multiplicar pela raiz de 2, porque se eu multiplicar vai aparecer raiz aqui de novo. O que nós vamos multiplicar a gente vai chamar de conjugado. O que é isso? É um número exatamente igual a esse, só que a gente troca este sinal do meio. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1. Fabíola, por que raiz de 2 menos 1? Vamos lembrar dos produtos notáveis? Isso aqui é uma multiplicação da soma pela diferença. E a gente já sabe em produtos notáveis que isso vai dar o quadrado do primeiro, então aí a gente elimina a raiz, menos o quadrado do segundo, que não tem raiz, então não tem problema. Viu, dando que ficou simples? Olha só, vou até fazer aqui a parte. Vamos descer aqui um pouquinho que eu vou fazer aqui com vocês. Ó. Vamos lá fazer o produto da soma pela diferença, ok? Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. Ok até aqui? Uhum. Então, olha só. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva, tá? Também você pode chamar de chuveirinho. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 2 vezes menos 1, menos raiz de 2. Agora é 1.
1 vezes raiz de 2, mais raiz de 2. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Observe que esse mais e menos raiz de 2 a gente cancela porque dá 0. E raiz de 4 é quanto? 2 menos 1 vai dar 1. Tá claro? Lembrou isso? Bom, então agora vamos voltar lá pra cima. Vamos voltar aqui pra cima. Aqui nós temos, então, a parte de cima vai ficar raiz de 2 menos 1. Mais a parte de baixo, como a gente acabou de ver, que é raiz de 2 mais 1, vezes raiz de 2 menos 1, sempre vai dar o quadrado do primeiro, então raiz de 2 ao quadrado, que é o mesmo que raiz de 4, tá? Menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 2 menos 1 sobre, aqui eu vou cancelar, 2 menos 1, 1. Nem precisaria colocar esse 1 aqui embaixo, tá, gente? Basta você dizer, então, que a resposta é raiz de 2 menos 1. Essa é a resposta da nossa racionalização. Ok? Vamos ver agora o caso mais complexo, que é onde nós temos raiz com raiz embaixo. O princípio é o mesmo. Gente, nós vamos ver agora o caso mais complexo que pode aparecer pra gente, que é quando nós temos raiz embaixo e raiz em cima. Por exemplo, olha esse caso. Eu tenho raiz de 3 mais raiz de 5 mais raiz de 3. Bom, eu vou fazer o meu conjugado do mesmo jeito. Não é porque tem raiz que mudou. Vai ficar raiz de 5 menos raiz de 3, raiz de 5 menos raiz de 3. Lembrando, ó, conjugado, mais aqui, menos. Como é que vai ficar? Em cima, você vai aplicar a distributiva. Então, vai ficar 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 3. Só que embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, então a gente vai cancelar essa raiz, menos o quadrado do segundo. Então, em cima nós ficamos com 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 3. E embaixo a gente já ficou com 5 menos 3. Que 5 menos 3 vai ficar 2. Nós acabamos agora de resolver a nossa racionalização. Lembra, racionalizar é tirar a raiz do denominador. Tiramos? Tiramos. Então, feito o exercício. Ok? Beleza. Olha, a próxima coisa que nós temos que revisar para a nossa avaliação são chamados de semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos vem desde a época dos egípcios para medir a altura das pirâmides. Ah, professora, o que isso tem a ver? Olha, vou te mostrar aqui. Imagina aqui um solo, nós temos aqui um prédio, tá? Nós não sabemos a altura dele. E nós temos aqui uma árvore, tá? Quando o Sol, porque o Sol está muito distante da Terra, ele bate, ele emite uma sombra. E essa sombra que a gente faz aqui, ela é paralela. Os raios solares passam de forma paralela, tá? Tanto no prédio quanto na árvore. Então, se no prédio aqui, ó, ele vai fazer uma sombra assim, vai projetar uma sombra no chão assim, na árvore ele também vai fazer uma sombra. Só que aqui a gente pode perceber que nós podemos formar dois triângulos. Como o raio solar incide de maneira igual, aqui, ó, esse ângulo e esse são iguais. E aqui nós temos 90 graus, aqui também 90 graus. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem 680. Então, se eu disser aqui que aqui é 2 tracinhos, este ângulo também vai ter que ser de 2 tracinhos. Perceba que isso aqui é a altura do prédio, que eu chamei de Hzão. Aqui é o Hzinho, que é a altura da árvore. Essa é a sombra do prédio, que eu chamei de S grandão. E essa é a sombra da árvore, que eu chamei de S pequenininho. Então, como eles são triângulos semelhantes, a razão de semelhança mantém-se a mesma. Então, se eu quiser descobrir um deles, é muito simples. Basta eu fazer a altura do prédio dividido pela altura da árvore é igual a sombra do prédio, que é esse S grandão, dividido pela sombra da árvore. Se eu fizer isso, eu consigo fatalmente encontrar qualquer valor. Então, mesmo que um objeto esteja numa altura que eu não consiga mensurá-la, um topo de um prédio, topo de um morro,
Se eu tiver um outro objeto que eu consiga calcular essa altura dele em relação à sombra, eu consigo achar a altura do outro. E nós vamos usar isso muito nas nossas avaliações. Outro conceito importante que nós temos é quando nós temos dois triângulos que são feitos assim, ó. Esse triângulo que é feito um do acompanhamento do outro, ele é muito interessante, porque esses dois ângulos aqui, ó, esse e esse, são iguais. Porque eles são chamados opostos pelo vértice. Então, eles são iguais. O mesmo princípio, se eu tenho 90 e um de um tracinho, se eu chamar aqui de 2, aqui eu tenho 90, um tracinho, então esse aqui só pode ser 2. Então, as suas medidas, se eu chamar aqui de A, B, C, D, E, F, essa proporção mantém. Quer ver? Vou escrever os três lados desse primeiro triângulo. Então, vai ficar A, B, C. Olha pra mim agora. O A tá entre 92 tracinhos. Quem é que tá na mesma posição no outro triângulo? Entre 92 tracinhos é o E. Então, eu posso dividir o A pelo E. O B tá entre o de um tracinho e de 90. Quem tá entre um tracinho e 90 é o F. Então, embaixo do B eu só posso escrever F. O C tá entre de 1 e 2 tracinhos. Entre 1 e 2 tracinhos é a letra D. Então, aqui eu posso escrever D. Dessa forma, eu consigo simplesmente achar qualquer valor que eu quiser. Basta eu ver quem são os lados, ver quem é que tá ali, quem que eu posso estar usando como triângulos semelhantes, tá? Então, isso aqui é muito importante, principalmente essa parte de sombras, que a gente viu aqui agora, vocês vão usar demais. Usem essa aula para poder entender os conceitos que nós fizemos de exercícios em sala, tá bom? Vai ajudar bastante, tanto aqui quanto aqui. E lembre-se, dois triângulos para serem semelhantes, basta que os três ângulos sejam iguais. Porque se os três ângulos forem iguais, os lados serão proporcionais. E aí dá pra gente achar tudo. Se for outra figura que não seja triângulo, então não dá. Não basta só os ângulos serem iguais, tá? Os lados também têm que obedecer a uma regra.